Fala, meu aluno, tudo bom? Na nossa aula de português hoje, nós vamos estudar sobre regência verbal e nominal. O que é regência? Lembra aí de uma orquestra, de um maestro regendo os seus coristas ou os seus instrumentistas, né? Ele está ali regendo. Se ele está regendo, é ele que está mandando ali o que os outros têm que fazer, né? Ele está dando a ordem, ele está dando a direção e a galera vai seguindo. Regência verbal e nominal tem um pouco a ver com isso. São verbos ou nomes. Quando eu falo nomes aqui, você vai entender substantivo, adjetivo ou advérbio, tá bom? São verbos ou nomes que exigem, que obrigam a existência de uma preposição ou não. Um verbo ou nome pode pedir uma preposição ou não. No caso aí dos verbos, a gente vai ter os verbos, por exemplo, transitivos indiretos, que vão pedir ali alguma preposição. Ou então um complemento que pode ser um adjunto adverbial com uma preposição. Então, essa é a matéria de regência. Tem a ver com a preposição que vai ou não depois de um verbo, regência verbal, ou depois de um nome, regência nominal. Essa é uma matéria bem simples, bem intuitiva. Vai funcionar aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar algumas frases. É uma aula parecida com a aula de concordância. Eu vou colocar ali umas frases com umas lacunas para a gente completar com preposições. Algumas dessas lacunas não terão preposições, outras terão preposições e a gente vai ver qual que é. Mas isso é muito instintivo, é muito intuitivo, apesar de ser um conteúdo bastante importante em se tratando de redação, de escrever um texto. Porque o uso de preposição, eu sei que é algo que pode gerar alguma dúvida, inclusive tem a ver, é uma matéria introdutória da matéria de crase, que também é outro ponto talvez um pouco mais complicado aí para um ou outro aluno. Beleza? Então é assim que vai funcionar a nossa aula de hoje. A regência verbal, como eu disse agora há pouco, trata da relação de dependência entre o verbo e os seus complementos. Um complemento verbal que pode ou não ter alguma preposição. Vamos aqui a verbos que têm apenas uma regência, ou seja, em que só há um caso em que vai usar ou não uma preposição. Porque tem verbos que têm mais de uma regência. Como assim? Que em um uso ele pode ter preposição, em outro não. Vai depender do sentido. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Olha só. Morar e residir, né? Moro, Jaçanã. Aí você vai lembrar da música, não é isso? Isso aqui é algo bem óbvio. Você sabe que ninguém vai dizer moro Jaçanã, moro de Jaçanã ou moro para Jaçanã. Você sabe que a preposição que deve ser usada nessa lacuna, depois do verbo morar ou do verbo residir, é a preposição em. Moro em Jaçanã. Moro em algum lugar. Moro... E quando alguém diz assim, moro na cidade tal. Nada mais é do que em mais a, né? Então, por exemplo, moro na Barra, né? Na Barra Pesada de São Gonçalo. Então é isso aí, ó. Moro na Barra. Em a. Então, beleza? É a preposição em. Show de bola. Verbos obedecer e responder. Aqui eu já vejo alguns problemas, tá? Em frases do tipo responder uma pergunta, né, em construções do tipo é preciso obedecer os mais velhos ou responder uma questão importante. Não, esse uso está equivocado. Por quê? O verbo obedecer, assim como o verbo responder, tem a mesma regência. Eles são verbos transitivos indiretos. O que significa isso? Eles precisam de um complemento indireto. Esse complemento indireto, objeto indireto, é um complemento que obrigatoriamente vem com preposição. Nesses dois casos aqui, a preposição a. A frase então sempre será obedeça a seus pais, responda a essa pergunta. Então você vai escrever o verbo obedecer ou o verbo responder na sua redação sempre com a preposição a logo na sequência, tá? Então é importante responder a essa questão. Os jovens necessitam, os jovens têm de obedecer aos mais velhos, enfim, obedecer às leis, nesse caso às com crase, obedecer às leis, que é obedecer às leis, né? Beleza?
A crase nada mais é do que a preposição a com o artigo que vem logo depois. Beleza, fechamos aqui. Verbo simpatizar, que a gente não usa muito, né? Eu não simpatizo com ela. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque tem gente que diz, eu não me simpatizo com fulano de tal, né? Não é simpatizar, eu não simpatizo com alguém. Verbo namorar, esse aqui é um verbo que gera muita dúvida, embora não seja tão usado assim em redação, então você pode ficar mais tranquilo. Porque muitas pessoas informalmente dizem, eu namoro com fulano, né? Ele namora com fulano. Mas a verdade é que o verbo namorar é transitivo direto. O seu complemento não tem preposição. Então a frase seria, eu namoro Gisele Bündchen, né? Claro, só uma frase hipotética, não vamos deixar a Carol ouvir isso, né? Até porque eu estou em casa, a Carol daqui a pouco pode estar me ouvindo aqui, então não vamos deixar isso acontecer. Vou falar bem baixinho então, eu namoro Gisele Bündchen. Beleza, entendeu a frase? Sem preposição, direto, nada de namorar com, ele namora com fulano. Não, sai fora disso, não tem preposição aqui. O verbo preferir também é outro verbo que gera muito problema. Porque muita gente, informalmente, diz, prefiro uma coisa do que outra, né? Mas essa construção também é totalmente informal. Você não deve escrever isso em sua redação. O verbo preferir, ele é transitivo, direto e indireto. O que significa isso? Ele tem dois complementos. O primeiro, sem preposição, eu prefiro basquete. O segundo com preposição, e nesse caso vai ser a preposição a. Então a frase correta seria, eu prefiro basquete a futebol. Beleza? Verbo preferir sempre assim. Eu prefiro doce a salgado. Eu prefiro uma coisa a outra. Ok. Verbo chegar e ir. Mais um verbo que gera muito problema aí. Chegar, ele é o seguinte. Você vai colocar aqui, na verdade ele é verbo intransitivo. Chegar a São Paulo. Porque São Paulo dá a ideia de lugar, tá? Então, na verdade, não é transitivo indireto, é verbo intransitivo. Isso aqui é lugar, tá? Cheguei a São Paulo é o lugar. Então, chegar sempre a algum lugar. Mas olha só, eu coloquei esse verbo aqui no tópico verbos com mais de uma regência. Por quê? Olha essa frase. Chegamos um ônibus velho. Ou, eu só irei setembro. Você com certeza já aprendeu que quem chega ou quem vai, né, vai sempre a algum lugar, chega sempre a algum lugar. Depois de chegar, depois de ir, sempre devemos usar a preposição a. Chegar em casa, portanto, seria informal. Verdade? É isso mesmo. Entretanto, nessas duas frases, nós não temos ideia de lugar, tá? Nós temos ideia de, primeiro, meio de transporte. Um ônibus velho me trouxe até aqui, tá? Então, eu estou aqui e eu cheguei aqui vindo em um meio de transporte. Então, eu cheguei em um ônibus velho e setembro dá ideia de tempo. Então, nós já chegamos em setembro, nós já chegamos em outubro, em novembro. Então, sempre que dá a ideia de meio de transporte ou de tempo, chegar e ir vão ter preposição em e não preposição a. Então, chegar em, tá certo? Pode estar, depende da frase. Se for um meio de transporte ou um tempo, chegar em, ir em. Nós vamos viajar, nós vamos sair daqui. Quando que vocês vão? Nós iremos em dezembro, tá certo? Agora, aonde vocês vão? Aonde vocês vão? Aonde? A que lugar vocês vão? Nós iremos a São Paulo. Beleza? Combinado? Não vai ter mais dúvida. Chegar e ir. Eu vou para São Paulo. Nós temos a preposição para que dá a ideia de direção. Ir a São Paulo e ir para São Paulo é basicamente a mesma coisa, mas tem uma diferença semântica bem sutil aí. Ir a significa eu vou chegar até aquela localidade. Ir para não necessariamente eu me estabelecerei ali. Para é a direção, não é para onde você vai, eu vou para lá, eu vou para aquela direção, mas não quer dizer que eu vá parar em no meio do lugar, tá? Então, eu vou para São Paulo e vou seguir reto,
Beleza? Então, eu quero ir para Santa Catarina. Como é que você vai? Você vai para São Paulo e continua indo. Beleza? Que é a direção que você dá ao caminho. Show! Aspirar. Aspirar também não é um verbo muito utilizado no nosso dia a dia, mas a sua regência pode confundir um pouco. O jogador argentino aspirou todo o pó. Aqui, aspirar está no sentido de sorver, tá? Essa frase aqui, juro que não tem duplo sentido, foi sem maldade nenhuma. Não estou me referindo a Maradona, nem nada do tipo, tá? O jogador argentino aspirou todo o pó. Então, ele pegou ali o aspirador de pó, tá? Esse exemplo, tá bom, gente? O aspirador de pó, tá? Ele pegou e absorveu, sugou todo o pó. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto. Não tem nenhuma preposição nesse caso. Agora, aspirar pode significar alguém que almeja alguma coisa. Lembra Tropa de Elite? O aspira, o aspirante. O que é o aspirante ali do Tropa de Elite? O aspira. É aquele que almeja algum cargo, tá? Então, no sentido de desejar alguma coisa, verbo transitivo indireto. O funcionário aspira a melhores salários. Você vai lembrar do Tropa de Elite. O aspira, o aspirante, é aquele que quer chegar a um cargo superior. Opa, se eu estou almejando alguma coisa, aspirar a alguma coisa. Ele está desejando, almejando, querendo alcançar aquilo ali. Aspirar a. Vamos seguir. Assistir. Ah, esse verbo é maravilhoso. Todo mundo sabe que existe mais uma possibilidade de regência. Eu vou até apresentar, provavelmente, mais do que você conheça aqui. E mesmo assim, muita gente continua errando. Assistir. O doutor assistiu um paciente. Se eu digo essa frase sem colocar preposição aqui, significa que o doutor ajudou um paciente. Assistir sem preposição pode ser trocado por ajudar. Ou seja, ele deu uma assistência, né? Ele assistiu, o paciente foi assistido, foi ajudado, teve uma assistência ali para ele. Então o doutor assistiu um paciente, ajudou um paciente. Se eu dissesse o doutor assistiu ao paciente, significaria que o paciente estava lá e o doutor estava só olhando. Porque assistir a, verbo transitivo indireto, é no sentido de ver. Ainda não assisti a esse filme. Então, assistir sem preposição, ajudar. Assistir com preposição, assistir a, no sentido de ver. Logo, se eu tenho um verbo transitivo indireto, uma frase que eu já vi muito, mas ela é informal, seria, por exemplo, o filme foi assistido pelos fãs. Essa frase está errada. Ela é informal. Por quê? Porque esse filme não é um objeto direto que pode se tornar sujeito numa voz passiva. Ele é um objeto indireto. Então, o paciente foi assistido pelo doutor. Ok, ele foi ajudado pelo doutor. Mas o filme foi assistido, significa que o filme foi ajudado. Então essa frase estaria errada. Assistir sempre a alguma coisa, no sentido de ver. Agora, tem outros casos aqui, mas por curiosidade. Tais direitos assistem a todos os cidadãos. Isso aqui é no sentido de pertencer, né? Esse direito pertence a você, né? Então, tais direitos assistem a todos os cidadãos. Ainda tem um caso mais raro, assistir no sentido de morar. E assim como morar e residir, preposição em. O candidato assiste em Florianópolis, quer dizer, ele fixou residência ali em Florianópolis, então ele assiste em Florianópolis. Mas aqui são casos mais raros e mais por curiosidade. O importante é você saber assistir no sentido de ajudar, sem preposição. Assistir no sentido de ver, com preposição a. Custar. Custou a todos os alunos compreender o conteúdo, no sentido de ser custoso, de dar trabalho. O ocorrido custou emprego a eles. Quer dizer, o ocorrido acabou exigindo o emprego deles. Eles acabaram perdendo o emprego por causa disso. O carro custou muito dinheiro. Quando é custar no sentido de ter o preço, é o único caso que não tem preposição.
Verbo dispensar, aqui eu estou passando mais rápido porque são verbos menos usados. Dispensar. Dispenso os sorrisos. Aquele cara meio ranzinza, aquele cara meio fechado, dispenso os sorrisos. Quer dizer, ninguém precisa sorrir para mim não, estou dispensando. Eu estou desobrigando vocês. Ninguém é obrigado a ficar sorrindo para mim. Dispenso os sorrisos, dispenso, rejeito. Tá? Ele está rejeitando os sorrisos. Mas dispensar pode ter o sentido de conceder. Dispenso a você o meu carinho. Eu estou concedendo o meu carinho a você. Nesse caso, com preposição a. Esquecer e lembrar. Semanticamente, não tem nenhuma diferença aqui na regência, mas há uma construção sintática que muita gente aqui se perde, se confunde. Esquecer e lembrar. VTD ou VTI? Tem preposição ou não tem? Olha só. Esqueci uma coisa. Esqueci-me de uma coisa. Se tiver um pronome aqui, junto com esquecer, esquecer-se, vai ter preposição. Se não tiver o pronome, não vai ter preposição. Só isso. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Ele se esqueceu de alguma coisa. Porque tem o pronome se. Ele se esqueceu. Eu me esqueci de alguma coisa. Você se esqueceu de alguma coisa. Eles se esqueceram de alguma coisa. Agora, tira o pronome. O pronome me ou o pronome se, né? Eu esqueci alguma coisa. Você esqueceu alguma coisa. Ele esqueceu alguma coisa. Eu esqueci a luz acesa. Eu me esqueci da luz acesa. Percebeu? A mesma coisa acontece com lembrar, tá? A mesma coisa acontece com lembrar. Lembrar uma coisa, lembrar-se de uma coisa. Exatamente igual. Implicar. Isso aqui vocês usam muito em redação. Eu já vi muita gente errando isso. Sua postura implicará consequências. Acarretará consequências. Nada de implicar em. Implicará em consequências. Falou bonito na redação, perdeu o ponto aqui de coesão por um erro de regência. Sua postura implicará consequências. Implicar no sentido de acarretar, de promover, de gerar, não tem preposição. Diferente de outros casos do verbo implicar, né? Tipo, o irmão mais novo implica com a irmã, né? Tipo assim, tá brigando com a irmã. Ou então, implicou o inocente em uma confusão. Envolveu o inocente em uma confusão. Mas que são casos muito mais raros, né? Mais difíceis de se usar. Implicar, como você normalmente usa numa redação, no sentido de acarretar, por favor, não esqueçam disso. Não se esqueçam disso, ou não esqueçam isso, né? Olha aqui a aula de regência. Acarretar, implicar no sentido de acarretar, sem preposição. Informar é um verbo transitivo direto e indireto. O que significa isso? Um elemento sem preposição e outro com. Então, o repórter informou o acidente, informou algo a alguém. O repórter informou o acidente a todos, informou algo a alguém. Mas tem uma outra possibilidade de se usar o verbo informar sem alterar o sentido, tá? Ele continua sendo um verbo transitivo direto e indireto. Informar alguém sobre alguma coisa ou informar de alguma coisa. Então, o repórter informou os pais sobre o acidente. O repórter informou os pais do acidente. Também pode, também é válido, tá? Então, informar algo a alguém ou informar alguém sobre algo. As duas construções estão corretas. Você só não pode misturar. Informei a alguém sobre algo. Pô, calma aí, não. Botou duas preposições. Não, tá errado. Você informa algo a alguém ou você informa alguém sobre algo. Escolhe uma preposição para colocar, tá? Pagar e perdoar com ideia de coisa, de aquilo que eu tô comprando ou aquilo que eu perdoei, sem preposição. Eu paguei o produto. Paguei, né? Peguei o produto e paguei o produto. Ou perdoei todas as dívidas. Quando se refere a algo, a alguma coisa sem preposição. Se se referir a alguém, um vendedor ou seu irmão, aí ele se torna transitivo indireto. Eu paguei a um vendedor, né? Então o vendedor estava aqui e eu paguei o tomate a ele. Eu não posso pagar ele.
paguei ele. Pô, só se eu comprei ele para mim, né? Mas não é isso. Eu pago algo a alguém. Eu perdoo algo a alguém. Visar, também um verbo aqui bastante estudado em regência. Visou o alvo e atirou. Mirou, né? Mirou. Mirar, visar no sentido de mirar, não tem preposição. Assim como no sentido de dar visto. O fiscal visou o documento. Ele deu um visto, né? Ele vistoriou o documento. Agora, visar no sentido de ter como algum objetivo, como preposição. Driblou visando a fazer o gol. Esse é o visar que você costuma usar mais em redação, né? Visando a melhores condições. Visando a alguma coisa. Objetivando alguma coisa. Tendo como objetivo alguma coisa. Uma meta, um alvo, algo que se espera. Visar a. Esses foram os casos de regência verbal. A regência nominal funciona da mesma maneira, só que não para verbos, e sim para nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Trata, então, da relação de dependência entre o nome, substantivo, adjetivo, advérbio e seus complementos. Vamos ver aqui com alguns substantivos, adjetivos e advérbios, e também é bem intuitivo. Admiração. Aí você completa aqui com uma preposição, que uma coisa boa. Na regência nominal, em vários momentos, são permitidos mais de um uso, mais de uma preposição. A juventude tem admiração a esses cantores. A juventude tem admiração por esses cantores. Admiração a alguém ou admiração por alguém, os dois são certos. O fumo é um atentado à nossa saúde ou contra a nossa saúde. É um atentado a ou um atentado contra. Todos têm capacidade de passar no vestibular ou todos têm capacidade para passar no vestibular. Concorda comigo? Todos têm capacidade. Você aí tem capacidade de passar, tem capacidade para passar no vestibular. Capacidade de, capacidade para. Alguém tem dúvida acerca do que eu disse? Dúvida acerca de, ou dúvida sobre, ou em alguns casos até mesmo dúvida em algo. Se você tem dúvida nessa matéria, você tem dúvida sobre essa matéria, você tem dúvida acerca dessa matéria, beleza? 3 possibilidades de regência, não tem como errar. Obediência, lembra do obedecer, do responder? Nós devemos obediência a todos os mais velhos. A regência aqui é igual, assim como respeito. Tenha respeito a pessoas mais experientes ou tenha respeito por pessoas mais experientes. Alguns casos com um adjetivo. Acessível, o astro, né, a celebridade, ele estava acessível a seus fãs. Já estou acostumado a essa atitude, ou já estou acostumado com essa atitude. Você tem um irmão mais novo, normalmente é o irmão mais novo que implica, né, com você fala assim, já estou acostumado com essa implicância dele. Ou já estou acostumado a essa implicância, já estou acostumado a esse jeito dele agir. Acostumado a, acostumado com. Sua atitude é agradável a mim. É bem agradável a mim. Não podemos ficar alheios. Ó, alheios, palavra bonita para colocar numa redação. Ó, não podemos ficar alheios a tudo isso ou alheios de tudo isso, tá? Então, alheio a ou alheio de. Aptos. Estamos aptos a fazer ou estamos aptos para fazer a prova. Você é capaz de fazer isso ou você é capaz para fazer isso, assim como capacidade. Capacidade o substantivo, capaz o adjetivo. Somos contemporâneos a Neymar, o adulto Ney, grande adulto Ney. Somos contemporâneos de Neymar ou somos contemporâneos a Neymar? As duas construções estão corretas. A água é essencial à nossa vida ou para a nossa vida. Próximo, eu estou próximo a você ou estou próximo de você. Repara como que você sabe o que é para preencher aqui. Você sabe, não tem mistério, é bem intuitivo, né? O cliente fica satisfeito com o desconto. Alguns casos com advérbio, ó. Longe. Por que você está longe de mim? Ou perto, porque você está perto de mim, dá no mesmo, tá? Relativamente, ó.
Relativamente vem de relativo, né? Relativo a algo. Então eu diria, relativamente a isso que você disse, estou de acordo. E aí a dica, olha só. Advérbios terminados em mente normalmente vão seguir a mesma regência do adjetivo que não termina em mente, né? Tipo relativo. Isso é relativo a algo. Relativamente a isso. Tá bom? Como a gente viu ali com capacidade e capaz, vários nomes apresentam exatamente a mesma regência dos verbos de que derivam, tá? E, de igual modo, muitos substantivos vão seguir ali a mesma regência dos adjetivos semelhantes, capaz e capacidade, por exemplo. Para finalizar, uma última dica aqui que você tem que ter atenção. O sujeito nunca é preposicionado, tá? Então, olha essa frase. Eu tenho medo da prova. Ok, temos medo da prova. Medo de alguma coisa. Mas essa frase, tenho medo da prova ser difícil, é problemática. Porque a prova aqui, ela se tornou um sujeito da segunda oração. Nós temos duas orações. Na primeira oração o verbo é tem, na segunda oração o verbo é ser. Então a prova se tornou sujeito. Tenho medo da prova, a prova não é sujeito, beleza, da prova, juntei. Juntei o D com A. Mas aqui não. Como prova é sujeito, eu preciso separar a preposição do meu artigo. Eu tenho medo de a prova ser difícil. Então, está certo eu falar, tenho medo da prova. Beleza. Tenho medo de a prova, tá errado. Tenho medo da prova. Mas se a prova for sujeito, tenho medo de a prova ser difícil. Beleza? Finalizamos por aqui. É isso, tá? Terminamos a nossa aula de português. Continue estudando, fazendo exercício, o que mais vocês precisarem. Estamos aí à disposição. Beijo pra você. Bons estudos. Tchau!